Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? A palavra que o Senhor tem para nós nessa noite é uma palavra que talvez eu quero desde já dizer que ela não é minha. Eu quero desde já dizer que essa palavra, o Senhor, Ele tem falado no meu coração há muitos anos. Eu quero desde já também convidar você, assim como eu, a abrir o seu coração para essa palavra. Porque essa palavra, ela não tem um objetivo qualquer, senão abrir os nossos olhos. Ela não tem um objetivo qualquer, senão revelar o plano de Deus para as nossas vidas, revelar o plano de Deus para os nossos dias e para os próximos dias. E essa palavra, vocês vão ver que apesar de tudo aquilo que ela vai revelar a nós, a principal coisa que ela vai revelar a nós nessa noite é o amor de Deus pelas nossas vidas. E esse amor que nasceu da eternidade e que caminha para a eternidade. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e agradecer por essa noite tão especial que o Senhor tem aqui, Senhor, para nós. Nós queremos te louvar e agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem sido feito. Nós queremos te louvar e agradecer, Senhor Deus, pelo teu agir no nosso meio nessa noite. Nós te louvamos e agradecemos porque sabemos que tudo aquilo que tem acontecido, Senhor, corre conforme o teu plano. E te pedimos, Senhor, que continue desta forma, Senhor, correndo tudo conforme o teu plano, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra ela não saia da minha boca, Senhor, do meu coração, da minha mente, mas que ela venha diretamente do teu trono. E que ela possa cumprir o propósito, Senhor, que ela tem determinado. Que em nome de Jesus o Senhor possa preparar a nossa mente e o nosso coração. Para que, Senhor Deus, essa semente lançada possa, Senhor, encontrar terra fértil. E que essa semente ela possa germinar e dar frutos, e frutos que permaneçam. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Eu só vou tomar uma aguinha. Nós vamos continuar, e eu fiz essa apresentação, a Gra, ela falou para mim assim, ela falou, Gu, é tão mais fácil quando a gente consegue ver também, não apenas ouvir. E eu louvo e glorifico a Deus, porque eu acho que foi algo muito precioso que o Senhor colocou. E eu quero convidar então aqueles que podem ficar em pé, a ficarem em pé. Nós vamos ler primeiro a palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 28. Diz assim na minha versão: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem.
Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Guardem essa frase. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mais uma vez, Senhor, aqui está a Tua palavra. Que seja, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a ministrar aos nossos corações. Que não haja nada de mim, mas tudo de Ti. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Podem se assentar. Para nós começarmos a palavra de hoje, não tem como nós não falarmos a respeito daquilo que nós estamos vivendo na nossa nação, que é a questão do que, infelizmente, tem acontecido no Rio Grande do Sul. Essa foto, como eu estava dizendo, essa foto é uma foto que demonstra, infelizmente, aquilo que aconteceu recentemente na cidade de Porto Alegre. E eu não estou aqui para explorar o tema, porque, afinal de contas, é um tema que vai muito além de tudo aquilo que a gente possa saber. Mas o que é importante nós lembrarmos é o seguinte: foi uma grande tragédia, certo? Foi uma grande tragédia. Mas algumas perguntas que eu coloquei aqui: será que houve aviso àquelas pessoas? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Alguns dizem que o aviso ele foi em cima da hora, outros dizem que o aviso ele foi insuficiente. Não vou entrar no mérito. Será que o aviso chegou a todos? Será que todos que receberam o aviso, será que eles atentaram àquilo que foi avisado? E por que eu trouxe isso? Por favor, Bi. Porque nós estamos estudando, nas últimas semanas, o Senhor tem ministrado a nós, o Senhor tem revelado a nós a respeito do sermão profético. E nós já estudamos e já lemos a respeito daquilo que Jesus diz a respeito do princípio das dores. Hoje, o Senhor vai falar a nós a respeito daquilo que a Bíblia chama da grande tribulação. E esse sermão profético, ele termina nos versículos que virão, que são os versículos que dizem a respeito do dia do Senhor. E pode ir, Bia, por favor. E qual é a grande diferença entre o sermão profético, ou qual é a grande diferença entre a questão da tribulação, o princípio das dores e a grande tribulação? Na verdade, então, nós temos aprendido, e o Senhor tem ministrado ao nosso meio, que o princípio das dores, ele é um período amplo, que vai desde a primeira à segunda vinda de Cristo sobre a face da terra. E nós aprendemos também, e até houve alguns exemplos aqui, né? E eu lembro que, sem combinar, a Raquel e eu, né? A gente fez aquela que a Raquel falou, das dores de parto, né? Que elas iam aumentando gradativamente. E assim também é o que nós entendemos e aquilo que a palavra ela nos diz a respeito que esse período de dores, ele é um período de aumento gradativo de intensidade e frequência dessas dores à medida que o tempo vai passando. E nós estudamos também, e o Senhor ministrou ao nosso meio, que estas dores elas têm um objetivo do testemunho da igreja, onde a igreja, como nós então até a partir da palavra e da oração da Sandra mais cedo, onde nós aqui como igreja também temos levantado doações, levantado recursos para poder oferecer e diminuir um pouco a dor dessas pessoas, mas não apenas nesse sentido, mas a igreja também ela se levanta como testemunho principalmente do amor de Deus, para
revelar o amor de Deus. Como foi compartilhado pelo Frank e a Sharon mais cedo, quando eles disseram, olha, ok, nós podemos dividir a sua dor, a sua necessidade, mas eu gostaria de orar por você. E nós como igreja somos chamados a ser esses testemunhos de Cristo. Também nós sabemos que esse período de dores, ele será usado pelo Senhor para trazer também de volta o povo judeu ao seu reino e também para que dessa forma essa tribulação, esse período de dores possa também gerar a perseverança da igreja. Tá bom, Gu, desse lado já está bem ruim. O que vem depois? A grande tribulação, ela nada mais é do que o ápice desse momento. Ela é o ápice das dores. Ela é o ápice do engano e da maldade. Ela é o ápice da perseguição aos santos. E a grande tribulação, ela vem imediatamente antes do dia do Senhor. E não precisa colocar não a palavra, Bia. Nós podemos ver no versículo 29 do capítulo 24. Eu quero convidar vocês a verem de novo. Diz ali, imediatamente após a tribulação daqueles dias. E aí ele começa a dizer a respeito da vinda de Jesus. Jesus dizendo que imediatamente após a tribulação daqueles dias, ele viria. Nós vemos no versículo 21 do capítulo 24, nós vemos o seguinte, Jesus dizendo, porque haverá então grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Por isso é o ápice das dores. Diz ali também no versículo 23 ao 26, ele diz, se alguém lhes disser, veja aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para se possível enganar até os eleitos. Então aqui, Jesus ele vai dizendo que haverá um grande engano, haverá uma grande maldade, e também no versículo 9, do capítulo 24, ele diz, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. E no versículo 22, ele diz ali, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, a grande tribulação, ela é o ápice das dores. Ela é o ápice das dores de parto. É o ápice do engano e da maldade. É o ápice da perseguição. E ela vem imediatamente antes do dia da vinda do Senhor. Então, é isso que Jesus, ele vem e apresenta a nós a partir do versículo 15, né? E como nós lemos principalmente a partir do versículo 21 até o versículo 26. Mas eu quero convidá-los também a abrirem as suas Bíblias. A gente vai agora dar um pulinho até o Evangelho segundo Lucas. E nós vamos ler Lucas no capítulo 21. Nós vamos ler a partir da segunda parte do versículo 23 até o versículo 26. Lucas 21, a partir do versículo 23, diz assim, a segunda parte, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. E os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então, a palavra do Senhor, ela apresenta para nós que a grande tribulação, ela então, como já foi dito, ela será o ápice das dores de parto. Em Apocalipse, nos capítulos 6, a Bíblia apresenta a respeito dos 7 selos.
Apocalipse do capítulo 8 ao 9 apresenta 7 trombetas. E o capítulo 16 de Apocalipse apresenta 7 taças da ira de Deus. E existem interpretações diferentes e todas possíveis. Como eu já comentei mais de uma vez, existem o livro do Apocalipse, o estudo a respeito do fim dos tempos, é um estudo que ele cabe interpretação porque são profecias. E como profecias, nós só saberemos o resultado delas quando elas se cumprirem. Mas, então existem pessoas que entendem que esses eventos, eles são eventos seguidos uns dos outros. Existem pessoas que entendem que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças são, na verdade, a descrição com perspectivas diferentes sobre os mesmos fatos. Independentemente disso, é importante nós sabermos o seguinte, que o período da grande tribulação, o período das dores e da grande tribulação, é um período de advertência de Deus aos homens a respeito do juízo vindouro e da dureza do coração dos homens. Por que Jesus permite isso? Por que Deus permite isso? Por que o mundo passará por essa situação? Para que o homem possa entender a dureza do seu coração. E para que o homem possa entender que vem um juízo de Deus sobre a vida das pessoas. As pessoas vão olhar todas essas catástrofes e certamente, e sem diminuir aquilo que as pessoas estão vivendo. Muitas pessoas hoje podem olhar aquilo que infelizmente aconteceu no Rio Grande do Sul e tem acontecido em tantos outros lugares e olhar e falar assim, isso é terrível. É terrível. Mas ainda terrível é a ira de Deus que vai ser manifesta apenas depois do juízo final. Isso ainda não é a ira de Deus. Porque a ira de Deus, ela só será manifesta através do castigo eterno. Porque a palavra do Senhor, ela diz em Eclesiastes, se eu não me engano, capítulo 9, versículo 4, que enquanto há vida, há esperança. E tudo isso, o Senhor, Ele tem como objetivo arrependimento e salvação. Arrependimento e salvação. E infelizmente, muitos não vão se arrepender. Muitas pessoas, a gente tem ouvido testemunhos de muitas pessoas, de coisas maravilhosas, o que Deus tem feito ali no Rio Grande do Sul. Mas a gente também ouve muitas pessoas dizerem, e até vou parafrasear uma artista que fez um vídeo e ela falou assim, a nossa fé foi afogada. E ela continua a frase dela. Muitas pessoas questionam a Deus. E isso demonstra a dureza do coração delas. Porque elas não entendem que elas estão separadas do Senhor. E elas carecem da graça de Deus. E por isso o Senhor, então, Ele usa esse período, como o Senhor mesmo disse, né, que é um período tão grande, é um período tão pesado, onde o Senhor Ele vai então mostrar e revelar o seu poder às pessoas, para que elas possam se voltar a Ele. É uma frase que a gente já ouviu, que diz assim, quando o rio corre no seu leito, é uma coisa, mas quando ele corre fora do leito, é porque Deus está querendo dizer algo. Deus está querendo dizer algo a nós, com tudo aquilo que está acontecendo. Deus está querendo dizer algo a todo o povo que está passando por tudo isso. E esse período, ele tem esse objetivo. Esse período de dor, ele tem esse objetivo. Que as pessoas possam se voltar a Deus e buscar a Ele enquanto é possível achar, porque haverá um dia que não será mais possível buscar o Senhor. E esse dia, aqueles que não se reconciliarem com Ele, irão sim sofrer
as consequências dessa separação de Deus e sentir a ira dele. É algo muito sério, é algo muito pesado, é algo, como eu disse, vamos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Seguindo. Mas também a Bíblia ela nos mostra que esse tempo é um tempo do ápice do engano e da maldade. Vamos ler de novo, voltar ali em Mateus no capítulo 24. Vamos ler ali o versículo 15 e depois do 23 ao 26, que diz assim, Mateus 24, versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. E aí vamos para o versículo 23 em diante, que diz assim, se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. E esse tempo de engano, esse tempo de ápice do engano e da maldade, ele tem um personagem muito importante, que é o papel do anticristo. A palavra ela nos apresenta que o anticristo, o espírito do anticristo, ele está no mundo desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, Deus criou o homem. Deus criou o homem com o plano de habitar com o homem. Veio o inimigo, veio Satanás e colocou ali então o homem em separação de Deus. Deus então determinou o plano para restaurar o homem. E desde aquele momento existe um plano contra a restauração do homem. É isso que a Bíblia chama do espírito de ou do anticristo, que está no mundo desde que o mundo é mundo. Porém, a palavra ela nos diz, e eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Apocalipse no capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Que diz assim, na minha versão: vi uma besta que saía do mar, e ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. E uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. E adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta que pode guerrear contra ela? E à besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses. E ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então aqui a palavra do Senhor, de uma forma diferente, de uma forma figurada, característica do livro do Apocalipse, ele vem e apresenta então um ser, uma besta. Apresenta aqui algo que o profeta ele não consegue identificar. E este ser,
ele sai ali no versículo 1 do mar. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que o mar são as nações. Então, no meio das nações se levantou alguém. Esse alguém é a personificação de todos os governos que se levantaram contra Deus. Essa visão que Daniel ele traz, que o apóstolo João traz, é semelhante à visão que Daniel traz no seu livro. E essas características do leopardo, do urso, leão e tudo isso batem com as descrições daquilo que Daniel viu a respeito dos governos que viriam e derrubariam os governos de Israel. Então, este homem, ele se levanta no meio das nações, representando todos esses governos anticristo. E este homem, ele é um homem que ele vem... Por que ele é o ápice do engano e da maldade? Porque nós vemos aqui, a partir do versículo 4, que as pessoas adoraram o dragão, que é Satanás, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta. Essa pessoa, ela vai querer e vai exigir e vai aceitar a adoração como se Deus fosse. Ele vai se colocar na pessoa de Deus. Essa pessoa vai blasfemar o nome de Deus. Essa pessoa vai perseguir os santos. E é o que a palavra ela nos traz aqui. Quero convidá-los também. Vamos voltar um pouquinho nas nossas Bíblias. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, diz assim na minha versão: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Podemos ler até aqui. O apóstolo Paulo aqui, ele traz a descrição dessa mesma pessoa. E aqui então nós vemos que este homem, ele se coloca neste lugar. Nós vemos então que este homem, ele virá acompanhado de uma apostasia, ou seja, as pessoas vão deixar de crer, elas vão parar de crer. E este homem, ele então vai se colocar, a palavra que chama ele do homem do pecado, ou em algumas versões como o homem da iniquidade. Por quê? Porque ele vai se colocar no lugar de Deus, e ele vai exigir adoração, como se Deus ele fosse. E vale a pena lembrar que Hitler, ele foi benquisto pelo povo alemão. Ele foi eleito pelo povo alemão. Vale lembrar que o governo da Venezuela, hoje em dia, ele foi eleito um dia. E depois foi mantido. E tantos outros governos que a gente olha e fala assim, nossa, mas como aceitam? Existe um outro país na América do Sul, que eu não vou dizer qual, cujo governo que está hoje foi eleito. Questionável ou não, mas aí está. O grande lance desse meu comentário é as pessoas... Sabe aquela história do se você pega uma panela com água quente e se você joga o sapo dentro da água quente, ele
pula. Mas se você pegar o sapo, colocá-lo numa panela com água, e se você for esquentando essa água aos poucos, o sapo ele não vai perceber e ele vai ser cozido. Assim será com esta pessoa. Por isso que o Senhor quer chamar a nossa atenção para que nós estejamos atentos aos sinais, atentos àquilo que nós estamos vendo. Nós temos que nos lembrar que o mundo que nós estamos vivendo é mau. Eu já ouvi mais de uma vez a seguinte frase, a respeito de pessoas diferentes. Olha, eu não concordo com tudo que fulano diz, mas ele não é tão ruim assim. Mas ele pode ser um bom líder. Mas. Certamente, essa pessoa que virá, ela não vai ser uma pessoa que vai demonstrar tudo o que ela faz de cara. Mais uma vez, o povo alemão apoiava aquilo que Hitler fazia. E aí tem uma frase que dizem ser de se eu não me engano, um pastor luterano na época da Segunda Guerra, que ele dizia assim: primeiro pegaram os judeus. Eu não me importei, porque eu não era judeu. Depois pegaram tais tipos de pessoa. E eu não me importei, porque eu não era essa pessoa. E assim ele foi falando, e pegaram não sei quem, até um dia que eles me pegaram. O Senhor quer chamar a nossa atenção para esses fatos e não é à toa. E esse homem, ele será levantado não sozinho. Por favor, Bia. Ele tem uma gangue junto. Na verdade, vamos voltar ali no capítulo 13 de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 13. Olha o que a palavra lá nos diz, entre os versículos 11 ao 17. Diz assim na minha versão: então eu vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Ele exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Guardem isso. Cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, e por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera, e foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. A palavra nos traz aqui então a imagem de uma segunda pessoa. E essa pessoa, ela vem para agir com prodígios e maravilhas em nome do anticristo. E vejam como nós lemos ali em 2 Tessalonicense, haverá um período de apostasia. As pessoas vão deixar de crer na palavra. Se nós pararmos para ver hoje em dia, quantas pessoas realmente aceitam a palavra? Ou quantas pessoas são aquelas que falam assim: eu só gosto desse trecho da Bíblia, mas todo o resto eu acho que na verdade não é bem assim. Isso já é um início de apostasia.
E vão ter pessoas que serão apóstatas dentro da igreja. Porque hoje a igreja já aceita a apostasia. Nós já temos igrejas apóstatas. Pessoas que dizem se reunir em nome de Cristo, mas que não fazem nada do que Ele manda. Não adoram a Ele. Não buscam seguir o que Ele pede. São pessoas que se reúnem em nome dEle, mas na verdade, para adorar elas mesmas. E nesse cenário, virá alguém. Pessoas entendem que o falso profeta pode não ser uma pessoa, mas sim uma falsa religião. De qualquer forma, se vai ser uma pessoa ou se vai ser uma falsa religião, de qualquer forma, esta pessoa ou esta falsa religião terá o poder de adorar a besta e perseguir e matar os santos e proibir a adoração a Deus. É o que a palavra nós acabamos de ler, aqui em Apocalipse no capítulo 13. E esse período da grande tribulação nos dá a entender que é um período de 3 anos e meio. Daniel, no capítulo 9, ele traz ali uma profecia que muitos entendem que já se cumpriu pelo menos 2 vezes, mas entendem que se cumprirá uma 3ª vez. Porque Daniel, quando ele fez aquela profecia que está ali no capítulo 9, ele disse a respeito que aconteceu com relação ao povo judeu, com Antíoco Epifânio, no século 168 a.C. Antíoco Epifânio foi um governador grego. E este homem, ele, quando tomou então ali a terra de Israel, ele então entrou no templo e ele ali sacrificou um porco. Entende-se também que essa profecia de Daniel, no capítulo 9, tem a ver também com quando os romanos, então, em 70 depois de Cristo, lembra que eu trouxe da última vez a respeito do arco de Tiro, que os romanos eles entraram, tomaram as coisas do templo, inclusive a menorá, que é o candelabro de 7 braços. Entende-se que também essa profecia ela se cumpriu ali, porque o fato de gentios adentrarem o Santo dos Santos, ou adentrarem o templo e saquearem o templo, é uma profanação. Mas como nós vimos ali em 2 Tessalonicenses, essa pessoa, o anticristo, ele irá se colocar no lugar de Deus. E essa será o último cumprimento dessa profecia. Quando então ele tomará esse lugar. E a palavra do Senhor, então, em Daniel, no capítulo 9, ele diz que este líder, ele fará o acordo de 1 semana, e no meio desta semana, ele irá então dar uma reviravolta. É quando ele então vai se colocar no lugar de Deus. Como nós lemos em Apocalipse 13, no versículo 5, fala de 42 meses. Então, a grande pergunta que fica é, isso é literal ou isso é figurado? A gente só vai saber quando a palavra se cumprir. Porém, isso é aquilo que nós podemos entender daquilo que a palavra nos diz. Por lugares diferentes, dá a entender que estamos falando aqui de 3 anos e meio. E o terceiro ponto que foi dito, esse período da grande tribulação, ele é o ápice da perseguição, e como nós já vimos nos capítulos 13 de Apocalipse, em versículos diferentes, diz que então a besta foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e também no versículo 10 em diante de Apocalipse 13 diz, se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. E aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. E essa perseguição, ela irá então, o ápice dessa perseguição era para provar
a perseverança e o amor da igreja ou dos santos por Jesus. Provar a perseverança e o amor por Jesus. E aí vem a pergunta que talvez não quer calar. E a igreja? E eu queria trazer para os irmãos, como eu já disse em outras oportunidades, existem 3 interpretações possíveis a respeito do que vai acontecer com a igreja nesse período. Existem interpretações, e todas elas são interpretações de pessoas conhecidas, de pessoas confiáveis, que têm uma leitura a respeito da palavra, e elas trazem essa leitura, e elas têm então embasamentos para esse texto. Tem pessoas que entendem que a igreja, ela não estará aqui durante esse período. É o que se chama de pré-tribulacionismo. A igreja, ela será então arrebatada num arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Existem pessoas que entendem que a igreja, ela viverá o início da tribulação. Que ela talvez saberá e verá quem é o anticristo. Mas quando ele começar a agir naquele modo, vamos dizer, encapetado, a igreja então será arrebatada num arrebatamento secreto no meio. E existem pessoas que entendem que a igreja, ela passa pelo período da tribulação. E o arrebatamento, ele é apenas um arrebatamento no final, junto com a vinda de Jesus, no dia do Senhor. E não tem arrebatamento secreto. Aqui no Brasil, a teoria da pré e do meso tribulacionista é muito forte. E eu não sou um estudioso no assunto, mas eu tenho procurado ler a respeito. Eu tenho procurado estudar a respeito. Eu tenho procurado buscar aquilo que a Bíblia diz a respeito. E eu vou confessar a vocês, por favor, o próximo, Bia, que existem algumas limitantes na teoria pré e meso. A começar pelo seguinte: a teoria pré-tribulacionista, ela começou a ganhar maior notoriedade apenas a partir do século XIX, através da vida de John Nelson Darby. Ele era um inglês que conseguiu colocar isso de uma forma mais estruturada, e ali ele começou então a divulgar esse ensino. E também, tanto a teoria pré-tribulacionista e mesotribulacionista, elas partem do princípio da retirada da igreja. E também elas partem do princípio da retirada do Espírito Santo sobre a face da terra. Qual é, na minha forma de entender, o limitante dessa teoria? Porque a igreja primitiva, ela entendia que a igreja passaria pela tribulação. E eu tenho, além disso, eu tenho também um pouco de dificuldade em aceitar a retirada da igreja sobre a face da terra. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo João. No capítulo 15, o versículo 5. João 15, 5. O Senhor diz o seguinte, o Senhor Jesus diz o seguinte: eu sou a videira e vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João 16, podemos ler no versículo 7 e depois o 8. Eu lhes afirmo que era para o bem de vocês que eu vou,
Se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se a igreja e o Espírito Santo forem retirados da face da terra, como pode haver arrependimento e salvação? E eu não estou aqui para convencer ninguém a respeito da minha visão ou do meu entendimento, mas eu quero trazer uma perspectiva a vocês e se tivermos que passar pela grande tribulação? Por que é que eu trago isso? Porque quando nós vemos em Mateus no capítulo 24, quem quiser voltar à sua Bíblia ali, Mateus 24, do versículo 30 e versículo 31, dizem assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui, Jesus ele não fala de um arrebatamento secreto, mas ele fala de um arrebatamento no dia em que ele vem. No versículos 22 e 24 do mesmo capítulo, quem quiser dar uma olhada, Jesus ele fala a respeito da dificuldade do tempo aos eleitos. É assim que diz na minha versão. Eu não sei como diz na versão de vocês, mas Jesus ele fala que será tempos difíceis para os eleitos, razão pela qual esses dias serão encurtados. A palavra do Senhor diz que haverá grande engano, se possível fosse a enganar inclusive os eleitos. E tem um texto, e isso para mim foi algo, à medida que eu estava estudando sobre esse assunto, para trazer a vocês, mas principalmente para mim, foi algo que me chamou muito a atenção. Eu quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias. Apocalipse 3, no versículo 10, diz assim na minha versão: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Esse é um texto que muitas vezes eu ouvi e eu aprendi, que demonstrava aqui que Jesus tiraria a igreja sobre a face da terra. Mas eu quero convidá-los a irem com as suas Bíblias, voltarem ao Evangelho segundo João, no capítulo 17, versículo 15. Aqui Jesus estava orando pelo povo, estava orando pelos seus discípulos, e ele diz o seguinte, no versículo 15 do capítulo 17: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. No grego original, o guardar e o proteger, de Apocalipse 3:10 e de João 17:15, são o mesmo. E o contexto literal da palavra é a capacidade protetiva de poder guardar sem tirar. Se nós formos ver, quando o Senhor ele trouxe o dilúvio, Noé e sua família estavam vivendo os mesmos dias, mas o Senhor guardou, mas não tirou. Israel no Egito, eles viveram os mesmos dias, o Senhor guardou, mas não tirou. Os apóstolos, os reformadores e todos que vieram antes de nós foram guardados, ou não. O apóstolo João foi um que foi guardado, mas ele passou por inúmeras tentativas de morte, mas o Senhor o guardou. Mas Gu, quer dizer que a gente não vai ser arrebatado? Sim, com certeza. Vamos voltar. 1 Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 15, diz assim na minha versão:
Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, e quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês são todos filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, nós seremos arrebatados. A palavra nos garante que há um arrebatamento, mas lendo o texto, o entendimento que eu tenho é que esse arrebatamento, ele é no dia do Senhor. E inclusive, numa das bíblias de estudo que eu vi, era hábito da antiguidade, quando alguém importante vinha a uma cidade, as autoridades daquela cidade encontravam aquela autoridade maior e acompanhavam ela no final do seu trajeto, mostrando a ela a respeito de onde ela estava chegando, recebendo aquela pessoa, mostrando a receptividade àquela pessoa. É assim que nós faremos com o nosso Salvador, porque um dia Ele vem nos buscar e nós encontraremos com Ele no ar. E nós então entraremos com Ele e estaremos com Ele para todo sempre. É assim que eu entendo. E mais uma vez, eu não estou aqui para falar essa é a versão certa, esse é o meu entendimento, e com todo o temor do Senhor, eu quero que vocês tenham isso em mente. Eu não estou aqui para convencer ninguém, mas eu estou aqui para trazer uma perspectiva. E se essa interpretação estiver certa, nós estamos preparados. E sabe por quê? Olha o que o Senhor ministrou a nós nas últimas semanas. Hebreus 12. 1 Coríntios 9. A corrida com barreira. E é corrida com barreira, com murro, com corda, com coisa que vai nos agarrando e vai deixando a gente. E vai impedindo a gente de continuar a corrida. Olha o que o Senhor tem ensinado a nós nos estudos bíblicos. Quantas semanas a gente tem aprendido a respeito de como o cristão vencedor vence a tribulação. Mas Gu, eu já vivo a tribulação. Olha o que o Senhor falou para a gente algumas semanas atrás. Está difícil? Está correndo contra o homem, está cansando? Imagina quando você for correr contra os cavalos. Olha os jornais. Olha os acontecimentos. Eu não sei quantos viram ontem. Meteoro caindo ou passando pelo céu de Portugal. O céu ficou claro, numa cor parecida com essa luz que está em cima de mim. Um azul meio verde, algo que cruzou os céus de Portugal. Vindo para cá, a Gra falou assim para mim, ficou sabendo
que aparentemente o helicóptero do presidente do Irã, do líder do Irã caiu. Quantas guerras, que infelizmente aconteceu no Rio Grande do Sul, está acontecendo na Itália também. As guerras hoje são, se eu não me engano, algumas dezenas de guerras no mundo todo. A gente nem fala mais da Rússia e Ucrânia. Mas os nossos irmãos que vieram, eu tive chance de conversar com eles na sexta-feira. Perguntei qual é o clima na Europa. Eles falaram, o clima é, preparem-se. Eu trabalho com pessoas na Alemanha, o clima é, preparem-se. O Senhor está nos avisando. Gu, a gente vai viver a grande tribulação, eu não sei, gente, mas se já não for, não vai ser fácil. E nós temos aprendido que a tribulação é um processo de limpeza e aperfeiçoamento. Né? Tribulo. Tira a impureza, tira a palha. Eu quero também trazer a vocês algo que o Senhor tem falado ao meu coração. O Senhor tem falado a respeito disso tudo. Será que a gente está se atentando àquilo que o Senhor tem dito? Na parábola do semeador, a palavra fala de 4 tipos de semente que foram lançadas. A primeira, que caiu à beira do caminho, e que aí os pássaros vieram e recolheram a semente. A segunda, a semente ela caiu e ela brotou e ela germinou, só que o terreno era com pedras. E aí aquela plantinha ela morreu. Na terceira, a semente que foi lançada, ela caiu também numa terra, germinou, mas havia espinhos. E esses espinhos então sufocaram aquela árvore, aquela planta, e ela morreu. Somente a última semente foi aquela que foi lançada, caiu em terra fértil, e essa semente ela germinou e deu frutos. Mas atentem-se ao seguinte: tirando aquela que caiu à beira do caminho, as outras 2, elas germinaram. As outras 2 eram pessoas crentes na igreja. As outras 2 eram pessoas que ouviram a palavra. Mas, como diz o texto, pela tribulação, pela perseguição, ou pelas preocupações da vida, ou engano das riquezas, ou anseio por outras coisas, essa planta morreu. O Senhor tem ministrado através da vida do bispo, da importância da gente assumir o nosso papel como igreja, de ser igreja, viver a igreja. O Senhor tem ministrado através da vida do pastor Ri, sobre a questão de estarmos preparados, e a palavra do domingo passado foi especial, porque foi exatamente sobre isso, e eu falei, e vocês não sabem os bastidores, mas era supostamente para eu ter trazido a palavra, e aí não deu certo, e aí o Ri trouxe, eu falei, Deus é perfeito, porque não poderia ter sido algo melhor, porque para trazer essa palavra não poderia ter trazido sem ter falado sobre preparação. E nós precisamos estar atentos a isso, porque as plantas que morreram são cristãos que estão na igreja, mas que não têm crescimento. Porque a raiz, ela não cresce. E porque ela não cresce, morre. Nós devemos estar arraigados no nosso Deus, para aquilo que vai vir. Não dá para a gente brincar de ser crente. E eu quero que vocês se lembrem daquilo que a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, ele diz assim: agora permanecem a paz, a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor. E essa palavra foi algo que o Senhor trouxe no nosso coração, que o Senhor trouxe no meu coração na ministração do estudo bíblico dessa semana. Porque
quando nós estudávamos como vencer a tribulação. Para vencermos a tribulação é através da perseverança. E a gente só vai conseguir perseverar se a gente entender o amor de Deus. A fé e a esperança, elas vão passar. Porque a fé é a prova do que não se vê. E a certeza daquilo que se espera. A esperança é nós estarmos com uma expectativa positiva a respeito de algo. Quando nós chegarmos diante de Deus, tudo aquilo que a gente não via, mas a gente cria, estará diante dos nossos olhos. Não vai ser mais necessário. Eu não vou mais ter que crer, eu vou ver, eu vou viver. A esperança, a expectativa positiva, ela terá sido totalmente completa no Senhor. Eu não vou mais precisar. Mas o amor é o que nós vamos conhecer dia após dia, por toda a eternidade. Esse amor de Deus é aquilo que vai ser revelado a nós a cada instante na eternidade. E a gente vai poder ver que a fonte de amor, que é Deus, vem de uma fonte infinita e ela jorra para a eternidade infinitamente. E esse amor é a causa de nós não sermos consumidos. Esse amor é aquele que nos dá a certeza de que apesar dos dias maus, vai passar. E se não passar nessa terra, vai passar quando nós estivermos diante dele para toda a eternidade. Amém? Por quê? Próximo. Porque nada pode nos separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus. A palavra ainda fala assim, nada na criação, o diabo foi criado. A sua luta é obra da criação. O pecado, tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que nos rodeia, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Por pior que as situações possam ver, por pior que tudo isso possa fazer, por pior que a gente olhe a situação que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e a gente veja como eles sofreram, isso tem o objetivo do amor de Deus na vida deles, na nossa vida, para nos aperfeiçoar, para nos fazer prevalecer e perseverar e permanecer firmes, para que a gente possa usufruir esse amor por toda a eternidade. Amém? Para terminar, lembre-se também que existe um dia. Por pior que tudo isso seja, por pior que tudo isso possa ser, por pior que a gente possa olhar e falar assim, mas Deus, eu queria uma palavra de ânimo e eu ouvi tudo isso que eu ouvi agora. A palavra de ânimo para você é, está difícil, o amor de Deus, ele continua sobre a sua vida. E saiba que existe um dia em que todo choro, ele vai ser enxugado do seu rosto. Que toda lágrima vai ser enxugada do seu rosto. Que nós estaremos no lugar onde não há dor. Nós estaremos no lugar onde não há sofrimento. Nós estaremos no lugar onde nós não viveremos nada daquilo que esse mundo caído pode nos oferecer. Mas nós estaremos diante daquele que é o amor. E ele virá nos buscar. E nós estaremos com ele num dia que nunca vai acabar. No dia que a gente vai poder sair para brincar sem ter que entrar em casa. Né? Num dia que a gente vai poder usufruir todo esse amor do nosso Deus. Amém? E a última coisa que eu queria mostrar, eu queria compartilhar com vocês esse louvor. Porque, como eu falei, o Senhor tem ministrado a esse respeito no meu coração por anos. Anos. E mais recentemente, nessas últimas semanas, que o Senhor tem ministrado isso tudo no meu coração. Teve um dia que eu estava voltando de Sorocaba.
E eu tenho essa música no meu tocador de música. E eu ouvi essa letra. E eu entendi que apesar de todas as circunstâncias, existem dias de paz adiante de nós. Essa música ela vai ter também a letra, para quem quiser entender, às vezes só ouvir é difícil. Mas eu quero convidar você a ouvir, e enquanto você ouve essa música, que você possa orar, possa se colocar diante do Senhor, para Ele ministrar o seu coração. Amém? Pela fé posso ver esperança que alivia o sofrimento. Uma luz rompe o céu e clareia a escuridão deste momento. Eu creio que em breve o céu se abrirá e meus olhos verão o rosto lindo do meu mestre. Eu creio que então o nosso canto será sobre glórias e vitórias. Cantaremos as belezas deste lugar. Não mais dor, não mais tristezas, temos paz, temos paz. Nenhum mal que prevaleça, temos paz. Ninguém nos tira essa paz. Nossas guerras foram esquecidas, temos paz, temos paz. Nossa morte agora está vencida, temos paz. Em Cristo conhecemos finalmente o que é a paz. Quando tudo estiver mais difícil do que a gente pensa, pode acreditar. Nosso Deus é maior e está acima dos nossos problemas. Eu creio que em breve o céu se abrirá e meus olhos verão o rosto lindo do meu mestre. Eu creio que então o nosso canto será sobre glórias e vitórias. Cantaremos as belezas deste lugar. Não mais dor, não mais tristezas, temos paz, temos paz. Não há mal que prevaleça, temos paz. Ninguém nos tira essa paz. Nossas guerras foram esquecidas, temos paz, temos paz. Nossa morte agora está vencida, temos paz. Em Cristo conhecemos finalmente o que é a paz. Alma, falta
nossa redenção já vai chegar. Ah, Senhor, nós te louvamos e agradecemos. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, porque sem ti nós nada podemos fazer. Desperta, Senhor, a tua igreja, Senhor, para os dias de hoje. Desperta-nos, Senhor, para que possamos nos lembrar de que nesses dias, Senhor, nós estamos, Senhor, apenas correndo contra homens, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que seja o Senhor a nos fortalecer. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos para trás tudo aquilo, Senhor, que nos prende, o pecado, Senhor, que nos agarra, Senhor, para que possamos correr em direção a Ti, Jesus, que é o alvo, Senhor, e por mais difícil, Senhor, que os obstáculos sejam, Senhor, por mais difícil, Senhor, os dias que venham, Senhor, que possamos, Senhor, perseverar e continuar, Senhor, na certeza, Senhor, de que os sofrimentos dessa vida, Senhor, dessa terra, nada há de se comparar, Senhor, à glória que será manifesta quando estivermos diante de Ti. Onde o Senhor irá, Senhor, nos tomar no seu colo, o Senhor irá enxugar toda lágrima dos nossos olhos, Senhor, e o Senhor irá, Senhor, sarar as nossas feridas, o Senhor irá, Senhor, nos alimentar, nos fazer saciar. E o Senhor nos fará viver dias de paz, onde poderemos viver, Senhor, o shalom que vem de Ti, onde poderemos, Senhor, usufruir e viver o amor que o Senhor tem para nós, Senhor, porque o Senhor é o amor, e o Senhor é uma fonte inesgotável de amor, Senhor, que jorra para toda a eternidade, que possamos, Senhor, perseverar, não largar mão, Senhor, mas continuar. Porque mais difícil que seja, Senhor, a luta, Senhor, nada pode nos separar do Teu amor, Pai, que está através de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a perseverar, em nome de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.